Olá minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um react de álbum surpresa do Justin Bieber, o Swag, né, que saiu nessa sexta-feira, 11 de julho, 21 faixas, 54 minutos, vai ser um react longo. Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, tá? E às vezes tem uns vídeos extras, como essa semana, né, que teve vídeo na segunda-feira, dos singles que saíram também na sexta-feira. Saiu muita coisa na sexta-feira, que dia. Mas é isso, vamos pro vídeo, vamos pro react, que eu tô bem ansiosa. Justin Bieber é um dos meus favoritos da vida, né? Acompanho ele desde One Time Baby, desde quando eu era criancinha. Então, tô com expectativas boas pra esse álbum, mas também não tão altas, porque é um álbum que eu sinto que vai apostar mais no hip hop, no trap, no R&B, que particularmente não é um gênero que eu gosto de tanto, Justin. Mas vamos dar uma chance, vamos ouvir, né? É Justin Bieber, vamos sempre dar uma chance pra ele. E é isso, vamos ouvir 21 faixas. Vamos lá. Bom, vamos ouvir a primeira faixa do álbum, que é All I Can Take, 4 minutos de duração. Vamos lá. Esse começo já tá bem nostálgico. Tá muito nostálgico. Será que vai transicionar? Não. Adorei All I Can Take. Pra mim é muito Michael Jackson, né? Tudo, a produção, os vocais, tudo nessa música é muito Michael Jackson. O pior que eu tinha visto alguns reviews falando que tava lembrando muito, né, Michael Jackson, e ouvindo agora eu entendi. Lembra muito, muito a referência. Eu adorei a música, achei uma ótima abertura para um álbum, né? Já dá um rumo pra esse álbum, que se for esse rumo, talvez eu possa gostar dele, não sei. Mas gostei bastante da música. A letra fala sobre os sentimentos do Justin, né? Sobre ele ser uma pessoa que sente as coisas muito intensamente, e às vezes isso pode ser ruim para as pessoas, às vezes pode assustar as pessoas, mas o jeito dele não consegue mudar. E é tudo isso que ele tem a oferecer. Você vai pegar isso, você vai aceitar isso. Eu sinto que ele tá falando do começo da relação dele com a Hailey, sinto nessa letra, né? Porque no momento eles estão casados com filho e tudo. Acho que ele tá falando do começo da relação deles, onde ele tava no turbilhão de emoções que ele tava, né? Quem sabe, sabe. Mas é isso, adorei a música, muito gostosinha. E é isso, vamos pra próxima, que é Daisies, que tá sendo a favorita de muitas pessoas. E tô bem curiosa por Daisies. Vamos lá, Daisies me lembra Daisies da Katy Perry, que eu amo. Então vamos lá. Já amei a guitarra. Continuamos numa vibe bem nostálgica, né? Throwing petals like, do you love me or not? Head is spinning and it don't know when to stop. Your time, just take your time, honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again. Blowing kisses like, will you catch 'em at night?
gostosinha. With arrows, Adorei a babe, música. I'm just shooting my shot. If I could get in, drop me a pin, hop in the whip and come over. In my Essa bed, bateria pesada também. whatever it is, you know I can take it. Nossa, linda, linda Daisies. Uma guitarrinha gostosa por toda a música. Daí vem no refrão essa bateria pesada. Amei a música, maravilhosa. Ela pra mim é tudo que eu gostaria que o Justin apostasse mais. Músicas mais chill, acústicas, sabe? Só que a voz dele brilha. Pra mim a voz dele nessas músicas brilha muito. Eu amo o Justin com músicas acústicas, né? Uma vibe mais acústica, mais, né, simples, mais chill. Amei a música, entendi porque que é a favorita de muita gente. É linda. E na letra eu acho que ele continua falando sobre esse começo da relação dele com a Hailey, porque ele fala sobre isso. Você vai me dar uma chance? Sabe, eu quero te ver de novo, eu tô apaixonado por você, mas se tu não quiser, o que eu posso fazer? Que eu não posso ir contra o que tu quer, né? Se tu não me quer, só posso seguir em frente, né? Ele tá nisso, sabe, contando pétalas que nem criança, né? Aquele... esqueci o nome agora, mas que tu vai tirando a pétalazinha pra saber se a pessoa vai ficar contigo ou não. Ele faz várias referências a isso. E é sobre isso a música, né? Ele nessa dúvida perguntando, tá, você vai me dar uma outra chance? Você vai ficar comigo mesmo? Ou foi o fim, só foi uma coisa de momento, casual? Adorei a música. Linda, linda, linda. Adorei. E agora vamos para Yukon. Yukon. Título diferente, né? Também é mais curtinha, 2 minutos e 40. E vamos lá, Yukon. In the city, remember you used to drive a Yukon. I pick up whenever you call. In the parking lot in Tucson, like É um feat, are you with me? um sample. In the phantom with the roof gone. I pull up like Jimmy Neutron. I can help you get a move on. Like, oh, but we could Eu go ia falar que tá me dando uma faster. vibe bem latina. Tell me the password. If I didn't love you, Finalmente apareceu o Justin. what would I do? If I didn't love you, babe. Yukon, eu acho que é assim que se fala, Yukon. Estranha, né? Eu gostei da música, da vibe, tudo, puxando uma vibe mais uma latina, mas eu não entendi essa voz, não entendi se é sample, se é modulação da voz dele, se é algum artista cantando que ele não acreditou. Fiquei bem na dúvida, mas eu achei muito gostosinha a música, só não entendi realmente esses vocais, nem, né? Não entendi nada. Fiquei, tipo, de quem são esses vocais, meu Deus? Mas na letra ele continua falando sobre amor, né? O que eu faria se eu não gostasse de você? Eu quero te dar tudo, vou fazer tudo por você, sabe? É sobre isso a música. E eu não entendi o Yukon. Eu gostei da música, continua na vibe mais chill, né? Mais tranquilinha do álbum. A letra continua falando sobre amor. E me lembrou um pouco Cisa. Toda a vibe da música me lembrou Cisa. Eu veria super ela cantando. Até os vocais da pessoa que tá cantando aqui me lembrou bastante da Cisa. Eu não sei, talvez seja ela e a gente nem saiba. Mas é isso. Só estranhei bastante esses vocais. Me soaram muito mais como uma interlude, sabe? Estranhei, mas é isso. Gostei da música, gostosinha. Só estranhei não ter os vocais do Justin na música. E é isso. Vamos agora para Go Baby. Go Baby. That's my baby, she's iconic. iPhone case, lip gloss on it. And on my days, she keeps from talking. It's comedy, just block it out, my baby. Lay on my shoulder, just turn into me. Cry on my shoulder whenever you need it. You better believe it, I can hold all the weight that you feel inside. Go baby, go baby, go baby, go.
Ok, Go Baby. Essa é a música pra Hailey, né? Diretamente pra Hailey. Ele faz até referência à capinha, né, que ela lançou, que tu bota um lip gloss dentro, né? Tudo. E na música ele fala sobre quando a Hailey fica mal e tal, ele vai ser o ombro que vai confortar ela, que toda vez que ela se sentir mal, ela vai ter ele do lado dela, confortando ela pra sempre, né? Basicamente sobre isso a música, bem amorzinho, frufru, né? Eu não gostei muito da parte do Go Baby, Go Baby. Muito repetitivo pra mim, particularmente eu não gosto disso. Pra mim até uma parte da música, até essa parte tava boa, não tava nada uau, mas tava boa. Daí quando toda essa parte repetitiva, não gostei muito. Mas no geral a música é boa, gostosinha e tal. Uma música de amor, né, gente? Não tem muito como se aprofundar. É isso. Vamos para a próxima, que é Things You Do, que parece uma interlude, porque tem só 1 minuto e 50 de duração. Então acho que essa vai ser uma interlude mesmo. Vamos lá. I stood down when you came around. Oh yeah, oh like you love to do. Oh, the little things you do that driving me crazy. Oh yeah, so little things you do. Ele tá puxando um grave na voz, né? That's driving me wild, so wild. Did it again. Bom, é isso, Things You Do, uma interludezinha. Na música ele fala sobre todas as coisas, pequenas coisas que a Hailey faz que ele ama, né? Que faz ele amar ela, como ela acaricia as costas dele e tudo. É outra música de amorzinho, né? É isso. Ele também fala sobre o começo, que ele era muito resistente, né, pra ficar com ela, e que ela se manteve firme lá, e foi isso que fez ele gostar realmente dela, que ela não largou ele tão facilmente assim. É isso, gente. É música de amor, música pra Hailey. Acho que esse álbum vai ser todo sobre ela, basicamente. E é isso, bem gostosinha, um violãozinho, uma guitarrinha, né, não sei agora. Bem gostosinha, mas é uma interlude. E é isso, não tem muito o que se aprofundar. Vamos para a próxima, que é Butterflies. Meu Deus. Vamos para Butterflies, que também tem muita gente elogiando essa música, dizendo que é uma das favoritas. Vamos lá. Butterflies. Money, 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 money. Money, get out of here, bro. Money. Vou mentir, quero muito. All you want is money. When the money comes and the money goes, only thing that's left is the love we hold. Butterflies won't go away. No, 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 oh yeah, yeah. Just keep moving, moving, moving. Gostei muito desse voltão por cima. Just keep moving, 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 moving. I'm slipping away. Desculpa pelo espirro. Essa música eu fiquei sentimentos mistos. Eu achei que ela tinha muito potencial, mas a produção não me agradou. Esse eco na voz dele, não é vocoder, falei vocoder, né? Mas é um eco, sabe, na voz dele, que não fica limpa a voz. Eu prefiro particularmente músicas com a voz limpa, sabe, à frente da música. Aqui parece que a voz dele tá por trás da produção da música. Eu particularmente não gosto muito disso. E daí eu não sei, tem essa guitarrinha de fundo e no meio da música a produção cresce mais, fica mais alta ainda. Não gostei muito da escolha de produção. Pra mim teria ficado toda numa vibe mais acústica, mais guitarrinha, que nem Daisies.
E a letra, se eu entendi a letra, eu acho que ele tá falando sobre... Tem essa expressão, né, de borboletas na barriga, quando a gente fica nervoso, né, quando a gente fica ansioso e tudo mais, sei bem como é isso. Eu acho que ele tá falando isso, que chegou num ponto da relação dele com a Hailey que ele não tem mais medos, inseguranças, não tem mais essas borboletas na barriga dele, deixando ele nervoso, inseguro, que agora ele tá... Desculpa bater no microfone. Que ele tá nesse nível de relação que tudo flui, sabe? Tudo funciona harmônica. Como ele diz na letra, né? É uma harmonia perfeita, né? Tudo dá certo, eles se entendem bem. E eu entendi que é isso a letra. Essa metáfora com borboletas, né? Butterflies. É isso. Não gostei da produção da música. E a letra eu achei interessante e tudo mais. Mas realmente essa produção não me agradou. E é isso. Vamos agora para Way It Is, que tem participação do Gunna. Acho que essa já vai ser... Vamos começar a ter coisas mais agitadas nesse álbum. Acho que vai ser aqui. Vamos lá. Estava certo. I'm dreaming of reaching that point closer. I need you by my side. Every day I count my blessings. É isso, Way It Is. That's what it is. A letra fala sobre como toda essa coisa de fama, de ser um casal famoso e tudo mais, é o que é, né? Eles sonham com um dia de poderem fugir de tudo isso, poderem viver em paz, sabe? Não serem incomodados com tudo que a fama exige de você, né? É sobre isso a letra. A música, a produção vai, que eu já esperava, né? Uma coisa mais trap, mais hip hop. Não é meu lado favorito de Justin, mas não é uma música ruim. Só é realmente uma música que eu não estou na vibe de ouvir atualmente. E é isso. Mas a letra eu achei bem interessante. E é isso. Vamos agora para First Place. First Place. How do we get back again? How we get mixed up in the first place? Wanna taste it and celebrate in the best way. Like it's your birthday. Bom, First Place. Continuamos na vibe mais trap, mais hip hop, né? Puxando pra essa vibe. A música fala sobre como ele adora a Hailey, né? E como ele vai sempre celebrar o quão incrível ela é, como se fosse o aniversário dela, né? Como se fosse o dia do aniversário dela, todo dia. Ele vai tratá-la assim, da melhor forma possível, da melhor forma que ele acha que ela merece. Sobre isso, amor, 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 né? E é isso, tá? Não... Como eu falei, é uma produção que eu particularmente não gosto muito, mas tá seguindo uma coesão. É isso. Agora vamos para Soulful. Soulful. Acho que é isso, assim que se fala. É uma interlude bem pequenininha, menos de 40 segundos. Que tem participação do Drusky. Vamos ouvir. Soulful. No, I said this album kind of sound. You got some soul on this album too. Your soul is black. Your skin white, but your soul black, Justin. I promise you, man. Thank you. Damn. No, I said this album. Oh. Caralho. É uma interlude. Não sei nem se eu só posso falar sobre o que a interlude tá falando. Mas é a voz de alguém falando. Dizendo como, mesmo o Justin sendo branco, a alma dele... Desculpa, gente, eu tô muito doente. Meu nariz tá fogo.
Literalmente, tá queimando por dentro. Na música, alguém tá falando, né, talvez seja esse Drusky, como ele botou a alma dele nesse álbum, e a alma dele parece meio negra, né? Como ele tá soando muito negro nesse álbum. E basicamente sobre isso. Não tenho o que comentar, só vamos seguir a vida, tá bom? Né? Gosto do Justin, mas tem coisas que ele falam que eu prefiro só thank you next, prefiro não comentar. Vamos para Walk Away. Walk Away. Ai, que saco esse computador, filho da... Vocês não sabem, gente, mas tá sendo difícil gravar esse vídeo. É tanto problema técnico que começa a irritar. Começa a perder o feeling de gravar o react. Mas vamos lá. Porra, meu. Walk Away. Vamos lá. Days go by so fast, don't wanna spend them with you. I ain't walking away. You were my diamond, gave you a ring, made you a promise. Baby, I ain't walking away. Takes time, girl, let's see what we can do. Walking Away. Gostei da música. Acho que ela volta pra vibe das primeiras faixas. A letra eu achei a letra foi o que mais me prendeu. Na letra ele fala sobre um momento difícil que ele passou com a Hailey, né? Que eles não estavam se dando bem, que ele pensou, nossa, é melhor a gente parar antes de a gente falar uma coisa muito, muito pesada que não vai ter volta quando a gente falar isso. E tá falando sobre isso, pra gente dar um tempo de nós, mas que dar um tempo não significa terminar. Que ele não vai embora, que é realmente um tempo pra eles pensarem, se darem, sabe, botarem a cabeça no lugar e tudo. Eu acho interessante a letra. Eu tô vendo gente que vai dizer, né, fã do Justin Bieber, que vai dizer, ai, a Hailey e o Justin estão brigando, eles não se gostam realmente. Nossa, toda essa viagem sobre a Hailey e o Justin me irrita tanto num ponto que eu parei de seguir o Justin, porque é muito irritante tu entrar nos comentários das fotos dele, as pessoas dizendo, ai, mas cancelei o Justin quando ele falou essa coisa, ai, porque teve um post que ele postou falando sobre uma briga que eles tiveram, onde ele falou que a Hailey nunca seria capa de revista. Daí quando ela foi, né, acho que da Vogue, se eu não tô enganada, ele postou, né, parabenizando ela, mas falando que teve esse momento ruim, né, que ele falou isso e que ele se arrepende e tal, e como ele tá orgulhoso dela e tudo que ela conquistou e tal. Daí as pessoas já vieram, ai, eu não sou mais fã do Justin, ai, por que ele fez isso e tananã. Tá, talvez tenha sido desnecessário falar isso bem no momento dela, mas também as pessoas fizeram uma tempestade num copo d'água, na minha visão, tão desnecessário. Porra, que casal que nunca brigou e que falou uma merda enorme no meio da discussão, sabe? Porra, vão crescer, né? Parece crianças. Fiquei tão puta que eu até parei de seguir o Justin depois disso. Tudo que ele posta, parece que os fãs pegam uma iscazinha pra dizer que o relacionamento dele com a Hailey não tá dando certo. Gente, casais brigam. Casais têm esses momentos de altos e baixos. Parece que vocês vivem num comercial de margarina. Porra, né? E não é porque o casal só transborda felicidade nas fotos que significa que eles estão bem por trás das câmeras. Sabe, toda essa fic dos fãs do Justin, né, dos fãs, me irrita muito. Muito, tanto que eu parei de acompanhar o Justin um pouco, porque tava me tirando meus nervos da cabeça, sei lá. Tava me fazendo ficar careca de tanto arrancar cabelo, de tanto que me irritava isso. Desabafo. Mas é isso, eu gostei da música, né, voltou pra uma vibe mais chill do álbum, do começo do álbum, bem gostosinha, a letra me prendeu, e é isso, gostei da música. Vamos agora para Glory Voice Memo, que acho que vai ser uma interlude, porque tem só 1 minuto e 25 de duração. E vamos para Glory Voice Memo. And
uma interlude dele. Parece que ele tá num estúdio, né? Cantando num violão, uma música pra Deus, né? Tentando se reconectar com Deus. Não é isso, né? A tradução, né? Glory Voice Memo significa mensagem de voz, glória, né? Tipo, é basicamente isso, a interlude, falando, né? Ressaltando essa conexão do Bieber, né? Do Justin com Deus, né? Como isso tem ajudado muito ele, como ele passou por muita porcaria, muita merda nessa vida, e foi, né, ele, Deus, que ajudou ele, que fez ele se reerguer, e toda vez que ele precisa de ajuda, de um ensinamento, de um rumo, ele fala com ele de novo, com Deus. É sobre isso a música, bem bonitinha, parece que ele tá gravando num estúdio, né, uma coisa bem caseira, só voz e violão. Queria que ele explorasse mais isso. Como eu falei, eu amo o Justin, voz e violão. Pra mim é onde ele brilha, porque ele tem uma voz muito melódica, muito bonita. Mas gostei. É uma interlude, né? Não tem muito o que falar. Vamos agora para Devotion, que também tem sido apontado como uma das favoritas dos fãs. Vamos lá, Devotion. Com participação de John. Acho que é assim que se fala, de John. Vamos lá, Devotion. I'm starting to be open to, so we can laugh and sing a couple more songs. Share a sweet journey in your... Bom, Devotion, feat de John, acho que é assim que se fala. A música fala sobre isso, sobre como o Justin tá dedicado a adorar a Hailey, né? Como todo minuto que ele passa com ela, ele quer prolongar, né? Ele pega o caminho mais longo de volta pra casa, só pra poderem ficar cantando as músicas favoritas dela, ficarem rindo. Como ele gosta de ficar acordado até tarde pra ver o programa favorito dela. Como ele gosta de enrolar um baseadinho pra ficarem juntinhos. Mas é isso, é como ele adora e devota a Hailey. É sobre isso a música. E a produção é bem minimalista, bem bem isso a música. Gostei, não foi nada uau, mas gostei. E é isso. Vamos agora para That's Love. Não sei como é que se pronuncia isso, That's Love. Parece Daddy, eu não sei se é isso. Participação do Lil B. Uma bateria, né? That's Love. Opa. Me soa mais como uma interlude. Eu não entendi se ele tá falando do amor do pai dele ou se ele tá falando dele agora que ele virou pai. Como o amor de pai muda a cabeça da pessoa. Como... Talvez ele esteja falando do filho mesmo. Como esse amor de pai abriu a cabeça dele, sabe? Como mostrou um novo tipo de amor, sabe? Acho que é sobre isso. Eu tentando descobrir, né, significado numa música de 1 minuto e 25, que ele fica só repetindo amor de pai, amor de pai. Esta música tem meio que uma intro, onde ele fala sobre as pessoas se unirem mais, sobre a importância da união global, a gente parar de tanto ódio e se unir mais pelo amor e tudo. É isso, acho que a música fala sobre isso, sobre o amor de pai, como ele é transformador na vida de alguém, de um homem. Acho que é sobre isso. Vamos pra próxima, que também tem cara de interlude, que é Therapy Season, que tem de novo a participação do Drusky, e tem só 1 minuto e 20. Vamos lá. Even sometimes I know you're trolling and they don't even understand. They're like, oh my God, he's fucking losing his mind. Yeah. And it's like, nah, I think he's just being a human being. He's enjoying social media like the fucking rest of us. He's just doing it his own way. Yeah. He's boy, I tell you. Uma interlude, né?
com o Justin falando com esse Drusky, que parece que é o conselheiro dele. Não sei se no sentido religioso, porque ele tá falando sobre... Olha, eu tô te recomendando fumar essa droga aqui, porque ela te ajuda, né? Ela te faz sentir 1000 vezes melhor, te faz enfrentar teu dia a dia muito melhor. Talvez ela mude a tua voz, né? Module a sua voz, mas eu estou te recomendando. E na letra ele fala também sobre como a mídia fica em cima dele, como as pessoas ficam perguntando se ele tá bem, e como as pessoas perguntarem se ele tá bem começa a afetar ele, porque ele pensa, tá, por que estão perguntando tanto se eu tô bem? Eu não pareço bem? Será que eu estou bem? Eu não tô nem percebendo que eu não estou bem. Entende? É bem interessante, bem necessário. Foi como eu falei lá na outra música. As pessoas... Isso aconteceu muito com a Britney. Eu particularmente vivi isso muito com a Britney, de parar de seguir o Instagram dela, porque sempre nos comentários tipo, ai, pisque 2 vezes se você tá em perigo. Você tá bem, Britney? Tudo. E eu entendo quem tava perguntando. Eu não acho que todo mundo tava perguntando era no mau sentido. Mas às vezes tu perguntar... Isso de ficar perguntando se a pessoa tá bem só prejudica mais a pessoa do que ajuda às vezes. Sabe? Eu penso isso. E me incomodava muito. Parecia que não importasse o que a Britney postasse, as pessoas estavam querendo procurar algum easter egg, alguma mensagem subliminar, sendo que ela só queria postar aquilo. Às vezes ela só é isso, gente. Não tem ninguém por trás, não tem ninguém manipulando ela. É isso que ela quer postar da vida dela, é isso que ela quer compartilhar. E quem quer assiste, e quem não quer não assiste. Sabe? Me irritava muito isso. E eu tô vendo isso também muito com o Justin. De tudo que ele posta, as pessoas estão querendo procurar mensagens subliminares, querendo saber se ele realmente está falando isso, ou se é manager. Ou também teve toda essa questão do Diddy, que as pessoas criaram uma teoria da conspiração de que ele foi abusado pelo Diddy e tudo mais. Se ele foi ou não é esse mérito, mas ficar comentando isso, sabe, eu vejo que isso incomodou bastante ele, porque ele até respondeu sobre isso, porque ficou uma coisa muito grande, e é uma coisa muito íntima dele, e se ele quisesse falar sobre isso, ele falaria, não é o mundo, entende? Então, bem necessário. Não sei se apoio ele ficar fumando, né? Não, sempre vou ser contra drogas, pro Ed, sempre à frente. Mas é isso, interessante e necessário que todos os fãs escutem essa interlude e comecem a pensar que às vezes tu querendo ajudar alguém, tu tá só incomodando, sabe? Tu tá mais atrapalhando do que ajudando a pessoa. É isso. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que é Sweet Spot, que tem participação do Sex Ready. Hands will hold you, baby. Sweet tenderness, I'll show you, honey, babe. Yeah, it's the sweet spot. I think it's sticky in the sheets, I make your sheets hot. I need the sweet spot. Just give me anything to eat, like it's a sweet shop. Dick in my ass, make my heart stop. When you done, pull up on me like a pit stop. I got everything you need, daddy spin a block, yeah. Sweet Spot, né? Bem explícita. Não sei nem se eu posso falar sobre a letra dessa música aqui. Muito explícita, muito explícita. Fala sobre isso, sobre o sexo dele com a Hailey, como é o sweet spot deles e como eles mandam ver nessa hora. A Sex Ready, que eu acho que fez parceria com Bruno Mars, agora lembrando do nome, também muito explícita. É tão explícito que fica divertido. Não sei, chega nesse ponto. Gostei da música. Eu acho que essa seria uma boa escolha de single, mesmo tendo essa letra muito explícita. Seria uma boa escolha de single, não sei explicar. Mas é isso, me diverti ouvindo a letra. Primeira vez que me diverti ouvindo. Primeira vez no álbum que eu me diverti ouvindo uma letra, que até agora a gente tava emotivo. Vamos lá, vamos agora para Stand on Business, que é uma outra interlude com, de novo, o Drusky, o conselheiro dele. It's not clocking to. It's not clocking to that I'm standing on business, is it? I don't give a f*** if you're on the sidewalk. I'm a human being. You're standing around my car. At the beach. You know what I'm saying? I like that you pronounce business. Usually when I say standing on business, I say standing on business. I don't say I'm standing on business, bro.
I think that's why he ain't leave right there. You were pronunciating every word. You can't pronunciate every word when you're doing that. É isso. É uma interlude. E ele traz na interlude... como é que é a palavra? Mas todo mundo lembra, né, daquele momento que o Justin brigou com os paparazzis. Ele falou stand up business, cara. Foi muito engraçado, virou até meme. Ele dizendo, cara, eu tô cuidando da minha vida. Por que tu não cuida da tua? Né? Ele usa trechos desse momento, né? E enquanto ele tá falando com esse conselheiro, né? Ele dizendo que tu mandou muito bem, cara. E que me inspirou a falar isso pra outros caras que me incomodarem também. E enquanto eles estão fumando, vocês sabem o que, né? É isso, interlude, In Your Face. Gostei que o Justin tá bem na lata, falando sobre muitas coisas que aconteceram ultimamente. Gosto, necessário. Vamos agora para 405, né? Vamos lá. Spider-Man on your ass. Tryna make this last. You're the first one that I wanted to do that. 405, eu não sei o que significa, não sei se é uma referência a alguma coisa que eu não peguei, alguma coisa muito americana, mas a letra é sobre amor, né? Como ele tá apaixonado por... não só pela Hailey, mas várias coisas, né? Ele fala que eu sou um pai que ama como um menino, mas isso me faz perder o controle. Ele fala sobre isso, mesmo ele sendo pai, ele ainda é um pouco imaturo ainda. Ele ainda faz coisas consideradas imaturas, ainda tem sentimentos, ainda é muito sentimental, sabe? Tem essa coisa de que quando tu vira pai, tu vira uma pessoa mais madura, mais, sabe, mais fria, mas ele continua amando, sendo muito sentimental com a Hailey, com o filho dele, tudo. Acho que é sobre isso a música. Mas a produção não tem nada de especial, é bem minimalista, não tem nenhuma grande crescente. Quase no fim do álbum, não sei se eu guardo pro review, mas vou falar agora mesmo, que senão eu vou esquecer depois. Mas esse álbum tá sendo o que eu temia que fosse muito linear, sabe? Tá num ponto do álbum que eu já tô ficando cansada, que pra mim já podia parar um pouco, né? Que tá muito na mesma nota, liricamente, na produção, né? Mas ainda temos mais 4 músicas pra ouvir, estamos quase no finalzinho, mas eu vou guardar mais sobre isso pro review, tá? Gente, eu tô meio aérea, tô meio falando nada com nada, mas vocês entenderam, eu espero. Vamos agora para a faixa título, Swag. Ai, vamos lá. Acho que vai ser mais hip hop. Yeah, strong like block, got a spot in between, but won't stop. Yeah, and I got a bad little vibe, I'm telling her, please don't stop. I put you on top for sure. For sure. Yeah, for sure. I swear, for sure. For sure. Yeah, for sure. I swear. Bom, Swag, não sei, pra mim me soa mais como uma interlude do que uma música em si. Várias músicas do álbum estão me soando assim, porque elas não têm uma estrutura óbvia de música, né? Versos, refrão, sei lá, né? Ponte, essas coisas. Tá muito só o refrão e as participações da música trazendo versos diferentes, né? Pra mim soa muito mais como uma interlude do que uma música, mesmo que ela não tenha duração de interlude. Não tem muito o que dizer, é uma vibe mais hip hop. Na música ele fala sobre
ele tá numa conexão com a Hailey inabalável, que na cama eles têm a química perfeita, se entende super, e que ela que comanda as coisas na hora. É sobre isso a música. Vamos agora para Zuma House, que tem um nome diferente, né? Eu acho que essa realmente vai ser uma interlude, tá? Pela duração. If I fall, would you catch me? Did you whisper? Oh, as if fly like a river, runs dry. Yeah, yeah. Can you see back to the rain? Can you fight for? Engraçado que eu tô gostando mais das vibes que ele tá trazendo nas interludes do que da vibe do álbum em si, sabe? Das músicas completinhas. Pô, eu também achei que nessa interlude tinha uma música que tinha potencial pra ser completinha, sabe? Ser uma música vibe acústica e tal. Vou continuar reclamando disso porque eu queria muito que o Justin postasse nisso. Eu acho que ele brilha nesse momento aqui numa interlude gravada, sei lá onde é que ele gravou, parece que ele gravou dentro de um banheiro, né? Eu sei que foi no estúdio dele, mas com uma qualidade bem baixa, eu ainda consegui gostar muito dessa música, mesmo sabendo que ela não é uma música, é uma interlude. Engraçado isso, né? Que eu tô gostando mais das vibes que ele tá trazendo na interlude do que nas músicas do álbum em si. Mas é isso. E na letra ele fala sobre, se eu cair você vai me segurar, se eu te decepcionar você vai me perdoar, e tananã, sobre isso. É um clamor dele, mas queria que fosse completinha, sabe? Que ele pegasse essa vibe da interlude e fizesse uma música completa. Mas é isso. Vamos agora para Too Long, que não é tão longa assim, tem 3 minutos. Quase no fim do álbum, penúltima música do álbum. Like that, it's hard to take. Yeah, yeah. When you bend it back, when you bounce like that. How you do it like that? Do it like mad. Do me like that. Is you doing your dance? Do it past. Just put your mouth in. I've been waiting. I've been patient. I've been waiting too. It's been too long. It's been too long. De novo, seguindo a vibe de Sweet Spot, né? Tanto na produção quanto na letra. Né? Ele fala sobre como ele não consegue esperar pra ter um momento íntimo com a Hailey. Eu falo de um jeito bem family friend, né? Mas é que senão o YouTube vem, ó, corta a gente. Mas é basicamente sobre isso. É bem explícita a música, bem explícita. E é isso. Achei gostosinha a música. Não sei se é pra encerramento de álbum, mas achei gostosinha. Agora vamos para a última música do álbum. Chegamos ao fim desse álbum, gente. Esse vídeo já tá com 1 hora de duração, que maravilha. Vamos lá para Forgiveness, que é na voz do Marvin Winans. Vamos lá. Acho que vai ser um outro, né, pro álbum. You came from heaven to earth. É isso. Um outro pro álbum, né? De novo ressaltando esse encontro com Deus que Justin tá tendo, né? Que ele teve. Ele abordou bastante isso no Justice. É isso, é um outro. Deve ser algum sample, alguma coisa de alguma música mais religiosa, né? Mais gospel. E é isso. Termina um álbum bonitinho.
tá? Uma mensagem bonita. Bom, Swag. O que falar do Swag? Bom, ser bem sincera, eu vim com expectativas bem baixas pra esse álbum, porque eu imaginava que ele não seria um álbum que eu queria do Justin nesse momento, tá? É um álbum que ele cai mais no que ele trouxe no Journals, no Changes, né, principalmente. Ele traz muito R&B, tem momentinhos de hip hop e tal, mas ele aposta realmente no R&B, numa coisa mais chill, mais íntima mesmo. Achei interessante, respeito muito essa proposta, mas eu acho que não precisava ser em 21 músicas. Eu achei muito longo o álbum, muito longo. Realmente tem momentos que tu se cansa de ouvir esse álbum inteiro. E tem momentos que eu acho que são bem descartáveis, não precisava ter. Mas eu gostei muito do começo do álbum, a abertura do álbum, Quality Take e Daisies, pra mim, são os grandes momentos desse álbum. Tem outros momentos que não é questão de bom ou não, mas são só, ok, não me importo muito. Não tem nada nesse álbum que eu fiquei, nossa, não gostei. Eu acho que a que mais me incomodou foi Butterflies, que realmente a produção da música não me agradou. E Go Baby, que eu acho um pouco repetitiva. Mas, sabe, tem esse momento Way It Is, First Place, que são os únicos momentos que são mais hip hop mesmo. No geral, um álbum mais mid-tempo, chill, nada muito dançante, nada muito, sabe? Até momentos que tem letras mais explícitas, são coisas mais slow, mais jam, coisas mais pra sentir a vibe. Mas é um álbum bom, não vai ser um grande destaque na carreira do Justin, mas pra quem gosta desse estilo, né, eu sei que tem muito fã que gosta, deve adorar, 21 músicas. Eu ouvi, né, alguns rumores que esse vai ser, que esse é um primeiro álbum, né, mais experimental, mais diferentão, e que ele vai vir pro final do ano, até pro ano que vem, com um álbum mais popzão mesmo. Espero, porque eu sou fã do Justin Pop, pra mim é onde ele brilha. Tem momentos do álbum que eu queria que ele tivesse explorado mais, coisas mais acústicas, mais, sabe, nas interludes principalmente. Eu acho que tem coisas que ele podia ter explorado, né? Mas é um álbum bom, só realmente eu acho que não precisava ser tão longo, 21 músicas, poderia ter dado umas cortadas em algumas músicas, ter deixado ele mais enxuto, mas essa é a proposta dele. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, mesmo eu toda gripada, podre, todos os problemas técnicos que tiveram, espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilha com todo mundo, com as fanbases. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E às vezes vídeos extras por aí, né? Como teve essa semana, o da segunda-feira. É isso. Beijão. Tchau. E até o próximo vídeo. Pra editar esse vídeo vai ser uma maravilha.